Boa Boa noite, noite. Cacá, tudo bem? Tudo em ordem, graças a Deus. Então tá Obrigado. bom. Como é que está o confinamento aí na sua casa com as suas Marias e a sua Mel? Ai, vamos se adaptando, né? A gente vai se virando aqui com criança pequena, é um pouco difícil, né? A gente vai se adaptando. Sabemos o quanto é difícil, que também tem algumas crianças. E aí, Bom, doutor Carlos, então vamos lá. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer é sobre os testes, né? A gente combinou de falar bastante sobre os testes. Você vai explicar para a gente, então, como que eles funcionam. Então, vamos começar. Como são as amostras? Como são feitas, que tipo de amostra é usada nos testes? sim, sim. Primeiramente, agradecer, né, o convite de participar desse bate-papo aqui com vocês. Nós que agradecemos você ter topado participar, viu? Para a gente é uma Obrigado. honra falar com você. Obrigado. Então, a ideia aqui é a gente bater um papo, né? Mais tirar um pouquinho de dúvida. A gente tem que tomar bastante cuidado com as notícias, né? Que ficam sendo divulgadas aí sem serem averiguadas. Então, acho que o mais importante nessa parte desses bate-papos é tentar mostrar o que está sendo feito e o que é pelo menos o que é documentado, né? Não ficar de conversinha, de uma coisa assim, de orelhada, né? Então, eu me coloco à disposição aqui para tirar dúvida, tentar explicar um pouquinho como é que é o mecanismo de diagnóstico da doença. Se quiser conversar um pouquinho sobre sintoma também, a gente pode conversar. E nessa fase, né, que nós estamos passando, essa parte do diagnóstico acaba assustando muito, né, a população. Assim, talvez o medo da população é diferente do medo do médico. Para o médico, às vezes, não é tão importante a gente ter certeza ou não que tem a doença, entendeu? É mais importante a gente resolver o problema do que está acontecendo ali, porque na grande maioria das vezes os pacientes não sentem nada. E a gente tem que tratar da mesma forma, entendeu? O fato de dar negativo ou dar positivo, um teste ou outro, não vai mudar o tratamento específico para o paciente, entendeu? Então, a gente vai conversar um pouquinho dos testes, né? Eu sou cirurgião, né, aqui da Santa Casa. Estou aqui em São Joaquim desde 2009, né? Então eu fiz a formação em São Paulo, fiquei em São Paulo um tempo. Estou formado há 16 anos, eu vim para cá e minha área de atuação é mais a parte de cirurgia, de gastro, sou endoscopista. E eu acabei, não é tomando frente a palavra, mas eu acabei me interessando um pouco pela situação do Covid por contato com colegas meus de São Paulo, né? A gente discutia bastante os casos, né, nesses grupos de WhatsApp. Eu acabei vendo que, como chegou antes em São Paulo, né, e depois que foram distribuindo aí a doença, eu acabei entrando em contato com a administração do hospital, me colocando à disposição para ajudar, para a organização de protocolos e tal, e foi isso que foi feito. Hoje em dia, a Santa Casa, hoje em dia não, né? Desde o começo de março, nós já temos uma estrutura montada. A gente já estava preparado para receber os casos, que graças a Deus eles estão chegando em quantidade muito pequena, né? Graças a Deus a gente está hoje com 4 casos internados. Foi o máximo que já chegou, foram 4 casos. Mas a gente tem uma estrutura montada já pronta para se acontecer alguma coisa, os números aumentarem bastante, a gente tem como dar uma segurada. Né? Então, eu acabei ajudando, junto tem intensivista, tem infectologista, pessoal da enfermagem, enfim, parte administrativa, a organização de espaço, né? Foi desde o começo já separado um andar do hospital para tomar conta desses casos. O prefeito acabou ajudando bastante, então, né? Então, tudo que é divulgado aí para a cidade nesses últimos 2 meses aí é uma coisa que veio lá de trás. Certo. Bom, Cacá, você comentou com a gente aí, tem 4 casos. Como está a situação dos 2 pacientes em UTI hoje? Houve melhora? Nós estamos com 2 pacientes, né, em estado mais grave, que são os pacientes que estão na unidade de UTI própria para casos do Covid. Né? E nós temos 2 UTIs agora aqui na Santa Casa, uma UTI que continua atendendo os casos né, de infarto, de AVC, enfim, os outros casos de doenças que normalmente já tem. É E uma tem UTI, essa então, UTI. separada dos casos normais, né? Dos casos habituais.
Isso, foram feitos isolamento, né? O segundo andar da Santa Casa, ele está completamente isolado. Quem trabalha no segundo andar só trabalha no segundo andar, não tem fluxo de paciente para baixo e de funcionário também para baixo, para cima. Então, é um setor isolado e dentro desse segundo andar, né, a gente tem uma unidade montada de UTI ali, que hoje nós estamos com esses 2 pacientes, né, ali. Tem um paciente que está um pouco mais grave, ele fez traqueostomia, ele já está, é um quadro um pouco mais complicado. E tem um que está apresentando melhora, já conseguiu sair do respirador, né, está respirando em ar ambiente, mas ainda segue nos cuidados da UTI. E nós temos 2 pacientes na enfermaria. Esses são os casos mais leves, né? São quadros que precisam de internação, mas são casos mais leves. Mas os testes vieram negativos, mas em contrapartida é o que eu comentei, né? O fato de ter dado negativo não interfere muito no tratamento. A gente tem que tratar, entendeu? É muito comum dar falso negativo. Eu até vou mostrar um pouquinho disso para vocês aqui quando a gente falar de teste. Então, nós temos com 4 casos, 2 na UTI, um mais grave, uma, graças a Deus, melhorando, e 2 na enfermaria. Que bom aí que os pacientes estão apresentando melhora. Então, já para a gente já falar sobre isso, me fala uma coisa, como são feitos os tratamentos? É muito individual isso, né? A gente tem dá para usar esses protocolos que já são divulgados aí, né, em grupos no WhatsApp, então cloroquina, azitromicina, essas coisas a gente vai utilizando. Tudo que tem respaldo aí pela literatura, os estudos estão começando a serem feitos agora, então muita coisa não tem muita comprovação, mas se tem evidência que está sendo bom resultado, a gente está acabando usando. E aí depende muito de qual que é o sintoma do paciente. Por exemplo, o paciente que tem insuficiência respiratória, ele vai ser tratado como uma insuficiência respiratória, entendeu? Então, pode dizer, às vezes o paciente precisa de um oxigênio, coloca oxigênio. O oxigênio nasal não está sendo eficaz, põe a máscara, não está sendo eficaz, entuba, entendeu? Então é muito individual, depende de como o paciente vai evoluindo para a gente saber o que vai precisar ser feito. Às vezes o paciente não tem febre, não precisaria dar um antitérmico, entendeu? Então vai evoluindo assim. Achei interessante que você comentou aí sobre a cloroquina. Vocês têm usado, então? Isso, tem sim. Olha que A gente tem que interessante. analisa, né? O risco-benefício, tem. Se o paciente não tem contraindicação, a gente acaba utilizando sim. Interessante Agora eu não isso. sei te falar dos casos em si, porque eu falei, eu sou cirurgião, né? Eu não posso falar assim, né, a receita nesse paciente está usando, nessa não está. Mas se o paciente tem a indicação de utilizar, ele pode usar sim. No hospital tem o medicamento. Muito interessante. Bom, se um paciente chega então na Santa Casa com sintomas e ele precisa fazer o teste, como é feito esse teste? Na verdade, eu queria saber tipo de amostra. Explica para gente qual Sim, tipo de amostra é colhido. É sangue? sim. Como é feito? Então vamos ter imaginar um caso chegando na Santa Casa. A gente orienta, né? Isso aí já está bastante difundido. A gente orienta o paciente a procurar o hospital ou o posto de saúde. O doutor Mian comentou bastante sobre isso. Ele colocou aparelhos para fazer medição de saturação em praticamente todas as unidades básicas. Então, a gente orienta o paciente a procurar o serviço de saúde de maior complexidade, né? Que seria o hospital, em casos que estão com prostração, o que significa que o paciente tem uma queda do estado geral, então uma fraqueza muito importante, ou quadro de dispneia. Dispneia é falta de ar, um quadro que está com uma falta de ar intensa. Né? Então, esse paciente chegou nessa categoria. Se não chegar nessa categoria, ele vai ser triado, muito provavelmente. Então, vai passar em consulta normalmente. Então, o médico que está lá na porta, ele vai avaliar o paciente e ver se ele tem critérios para fazer internação, tem critérios para fazer quais exames. Às vezes, o paciente chega, faz o raio-x, faz a tomografia, faz exames de sangue, vê a história clínica e não é compatível com isso. Ele não faz o teste, entendeu? Os pacientes que vão fazer teste são pacientes suspeitos. E aí, assim, nós temos 2 tipos de teste, né? Essa é a pergunta que provavelmente você queria fazer. São 2 tipos de teste. Tem o PCR, que é o melhor teste, é um teste biomolecular. O que isso significa? Vai fazer a pesquisa molecular da genética, ver se encontra o vírus na amostra, entendeu? Esse daqui não tem como escapar, né? Não tem o que fazer, entendeu? Fez a coleta da amostra. A amostra, normalmente, ela é feita nas vias aéreas. Então, é um cotonete
Não sei se alguém já fez teste genético alguma vez. Normalmente, quando vai fazer teste genético, a gente pega na bochecha, né? Passa o cotonete na bochecha. No caso do Covid, a gente pega via aérea. Então, coloca o cotonete no nariz, né? Na narina, pega esse material, seca, bota no recipiente específico para isso e manda para o laboratório. Entendeu? Vão pegar essa secreção que está no cotonete, isolar tudo quanto é carga genética que tem ali e vai procurar o vírus. Hoje em dia a gente tem o conhecimento do vírus, a gente sabe, o vírus ele já é mapeado, né? Até em título de curiosidade, longe dessas conspirações de que o vírus foi feito para como uma arma, não sei o que, isso foi mais um acidente. O vírus ele foi criado mesmo por estudo. Era uma cientista na região de Wuhan, né, na região da China, que fazia experimentos com animais buscando um vírus que causava uma pneumonia nesses animais. Então, como ele era muito transmissível, ele transmitia com muita facilidade, ela conseguia pegar vários animais com a pneumonia específica do Covid. Só que acabou por um acidente esse vírus se perdendo e aí acabou entrando em contato e aí virou isso que virou. Tanto que é um dos motivos desse vírus se adaptar a qualquer ambiente, porque ele foi feito. Normalmente o vírus ele é de uma região, entendeu? Então esse vírus ele acabou sendo esparramado. A gente tem a sequência dele certinho, genética, e aí a pesquisa do teste é essa. Então, deu PCR positivo, não tem discussão nenhuma, entendeu? Já achou o vírus ali. Então, esse PCR, ele vai para Adolfo Lutz também? Porque a gente sabe que eu queria que você explicasse certinho isso. Existe um laboratório que vai adiantar esse teste, que é de confiança da Santa Casa, né? E esse laboratório, ele é habilitado. E existe também o Adolfo Lutz. Vocês enviam para os dois laboratórios? É que as coisas vão mudando, né? É que assim, no início, quando teve o início, né, dos casos aqui em São Joaquim, não tinham outros laboratórios que eram credenciados, entendeu? Então, os testes eles eram mandados para a Adolfo Lutz 100%, né? Esses PCR. Mas à medida que foi passando o tempo, a Agência Nacional de Vigilância aqui do Brasil, a Anvisa, ela acabou liberando outros laboratórios por testes, entendeu? Por credenciamento. Até para agilizar, né? Isso. Sim, até uma forma de agilizar. E aí, o que acontece? Vários laboratórios mais qualificados até receberam essa patente para poder fazer os testes. Tanto que, recentemente, no final de abril, se não me engano, no dia 29 de abril, no Diário Oficial, foi liberado para farmácias e drogarias com credenciamento fazerem o teste rápido. Entendeu? Até antes disso não poderia fazer. Quer dizer que qualquer farmácia pode fazer o teste rápido? Qualquer farmácia é credenciada. Tem que ter um farmacêutico treinado, tem que estar tudo pronto, tudo certinho, mas eles hoje em dia têm autorização para ser feito. Aqui em São Joaquim tem alguma? Eu não sei te falar. Não sei te falar se está fazendo em farmácia aqui, não. Eu sei que os laboratórios eu acho que já tem. Né? Já tem? Eu acho que já tem o teste rápido. Todos fazem, então. Não sei se são todos, mas eu sei que já tem aqui na cidade, em laboratórios normais, os testes, sim. Então, é feito dessa forma. O paciente, recapitulando, né? Então, ele colhe a amostra. Quando o paciente é suspeito, aqui na Santa Casa, a gente está fazendo, para fazer o diagnóstico, o teste rápido, que não deve, né? Não é que não deveria. O teste rápido, normalmente, ele é feito para o profissional da área da saúde. É uma forma de testar os profissionais que estão fazendo atendimento para ver se ele pode continuar atendendo ou não. Entendeu? Seria um cuidado mais do serviço de saúde do que para o paciente em si. Porque é muito grande a quantidade de falso negativo que acontece nesses tipos de exame. Então, não significa que está dando negativo que o paciente não tem contato com a doença. Porque até para vocês entenderem, o teste rápido ele é feito ao contrário do teste do PCR, que é feito a pesquisa do vírus. O teste rápido, ele pesquisa a formação de anticorpo nossa. Então, se o paciente com o corona já criou anticorpo, ele pode dar positivo no teste. Então, a gente dosa dois tipos de anticorpo, o anticorpo IgM e o IgG. O IgM seria um anticorpo numa fase aguda, quando o paciente está com a doença. O IgG seria uma da fase tardia. Significa que se você tem o IgG positivo,
significa que você tem anticorpo contra aquela doença. É uma forma para vocês entenderem, assim, uma forma mais simples, seria o seguinte: você pegou uma hepatite, tá com uma hepatite agora, você pode ter o IgM, que seria o da fase aguda, positivo. Às vezes você não tem o IgG positivo. Você só vai ter o IgG positivo quando você criar resistência a ela. Uhum. Então, quando a gente vê o IgG, quando a gente, por exemplo, na prática, o paciente vai tomar uma vacina de hepatite. Ele toma a vacina de hepatite, dá um tempo, o médico pede para ele a sorologia para ver se ele tem resistência, se ele está imunizado. E aí vai dosar o IgM contra a hepatite. Se não tiver o IgG da hepatite no sangue, ele como se não tivesse tomado a vacina, entendeu? Ele não está protegido, ele pode pegar novamente. Então, é isso que acontece. Agora, a gente é muito novo ainda nessa parte do Covid, a gente não sabe qual que é a rapidez que é formado esses anticorpos, se todo mundo forma, se tem paciente que não forma, entendeu? A gente não sabe qual que seria a carga, a gente precisaria ter uma carga viral muito grande para o corpo criar essa resistência, ainda é incógnita, a gente ainda não tem essa resposta. Interessante, Cacá. Gostaria de saber, eu havia comentado antes com você, a gente leu aí bastante no noticiário na semana passada que os casos de AVCs em pessoas jovens relacionados ao Covid aumentaram muito. Eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente sobre. Sim, bacana a pergunta. Para falar a verdade, isso faz parte da patologia, da patogenia da doença, entendeu? Hoje em dia, a gente tem o conhecimento que o problema do Covid é muito maior a resposta imunológica que o vírus causa no nosso organismo do que o vírus propriamente dito, entendeu? Existem vários cientistas que não estão fazendo uso de antivirais, por exemplo. A preocupação deles não é matar o vírus, é inibir que o nosso corpo reaja contra o vírus, entendeu? É difícil de entender assim para a lei, mas seria o seguinte: quando um corpo estranho, no caso seria o vírus, entra em contato com o nosso sangue, nós começamos uma cadeia de imunológica. Quer dizer, a gente começa a fazer uma rede gigantesca de reações para produzir defesa. A resposta em alguns pacientes é muito grande. E isso acaba causando esses problemas de aumentar o risco de qualquer fenômeno tromboembólico. Então, pode ser infarto, AVC. Cacá, só um segundinho. Parece que eu estou tendo problema de conexão. Ou é aqui ou é aí com você. Para mim tá normal. Se cair, você gente, tremendo. nós retornamos, tá? Tranquilo. Tá. Então vamos continuar. Então, Desculpa te interromper. Só para avisar, se cair, por acaso eu retorno com você. Tranquilo. Pode continuar. Então, o que acontece? Tem alguns pacientes que, a princípios, o que está sendo mostrado é que são pacientes geneticamente suscetíveis a esse tipo de reação imunológica, que tem uma reação muito maior do que deveria. E aí, essa reação imunológica acaba sendo um fator de risco para tromboembolismo, que uma das causas aí seria o AVC. Mas isso pode acontecer no corpo inteiro. Então, a gente já tem casos documentados de problemas nas articulações, então, isquemia em pontas de dedo, porque qualquer tipo Eu já não sabia. Não tinha ouvido qualquer falar tipo de veia, de artéria, pode entupir. Se entupir na cabeça seria o AVC, mas se entupir no coração é um infarto, entendeu? Então, tem aumento de incidência de infarto. Então, é uma das preocupações preocupações não, né? É uma dos manejos terapêuticos. Então, pensando relacionado a isso, seria mais importante nesses pacientes o tratamento desses fenômenos com, por exemplo, uma heparina, que é para diminuir a coagulação, com imunossupressor, qualquer medicamento que diminui essa nossa defesa, do que propriamente tratar o vírus, entendeu? Resolver o problema de dar um remédio para matar o vírus ali. Porque o vírus, se ele não tiver muita ação, ele por si só ele morre, ele não consegue sobreviver, entendeu? Seria como se fosse um resfriado, né? Ele tem um período de tempo aí que ele fica. Depois disso daí, ele morre sozinho.
É até bacana falar disso daí, porque a gente acabou falando dos testes e acabei não falando do tempo, né? O PCR, ele só vai dar detectado, por exemplo, essa pesquisa do vírus nas narinas e na via aérea, ele só é detectado a partir do terceiro dia de sintoma. Então, o paciente começa a ter sintoma, dá uns 3 dias, aí a gente faz a coleta. Então, se o paciente chega muito ruim, né, com muita falta de ar, não sei o quê, quando começou ontem, às vezes não vale a pena fazer a coleta desse paciente aí, entendeu? Na hora que ele chega no hospital. Então, é muito comum o paciente, às vezes, fazer o exame, dá negativo, dá uns 3, 4 dias, a gente coleta de novo e manda de novo. Entendeu? Porque tem que dar um tempo para essa carga dar positivo. E quando a gente está falando de teste rápido, né, que seria esse teste que dosa esses anticorpos nossos, o ideal seria fazer a coleta a partir de 10 dias. Então, às vezes, o paciente começou a ter um resfriado, melhorou completamente, e aí que tem que fazer o exame, entendeu? Então, na prática, a gente acaba coletando. Oi? Macu Nogueira, ele está perguntando da tomografia também. Vocês usam tomografia também, não usam para identificar? Sim. O diagnóstico de qualquer doença, né? Ele é um diagnóstico, todo diagnóstico médico, ele depende de anamnese, que envolve a história. Por exemplo, antes, no começo do surto, ali em março, era muito importante de onde o paciente vinha. Então, você veio de São Paulo, você teve viagem para o exterior ou não teve? Né? Isso era muito importante lá no começo. Era provável. Agora não tem mais isso. Agora não existe mais essa preocupação se o paciente viajou, se não viajou, porque vão mudando as coisas. Então, todo diagnóstico ele vai envolver a história, né? A história clínica. Ele vai envolver os sintomas, o que o paciente está sentindo, exame físico, tanto que os critérios para serem feita a internação, os critérios para serem feitas as triagens, os critérios para serem feitos os exames, tudo depende desses componentes. Então, a gente faz a anamnese, tem a ver, pode ser que seja um caso suspeito? Pode. Quanto que está a saturação? Está boa ou não está? Ele está respirando com dificuldade? A gente, escutando o pulmão dele, está tendo algum problema? Tem ronco? Não tem? E aí vai fazendo o diagnóstico. Teve febre? Não teve? Faz o raio-x. O raio-x parece uma pneumonia normal? É meio suspeito. Faz a tomografia. A tomografia, olha, é um padrão que pode ser compatível com Covid. A gente não tem como ficar guardando o exame, entendeu? Já vai ser internado numa ala especial, vai para o segundo andar lá e vai ficar fazendo o tratamento normal. Os exames, eles vão sendo feitos à medida que vai dando, né? Logo que chegou, se já tem essa história de 3, 4 dias, é coletado o PCR e é mandado para os laboratórios principais. O teste rápido, como tem com mais facilidade, ele é feito também, mas às vezes não vai dar positivo e não vai mudar nada, entendeu? Às vezes o paciente, os 2 pacientes que estão na enfermaria foi feito teste rápido e deram negativos. E eles estão no segundo andar aguardando o PCR que foi enviado. De uma forma assim, quanto tempo demoraria o PCR? Né? Hoje em dia, esse sequenciamento do DNA, essa pesquisa, ela é muito rápida. Né? Mas o que acontece? É muita gente pedindo, entendeu? Imagina, nós estamos hoje, até peguei os números aqui do Brasil, ó, com 105 mil casos. Né? Só em São Paulo, né? No estado de São Paulo, 32 mil casos. E São Paulo é o grande centro, então às vezes recebe exames até de outros estados aqui para serem feitos aqui. Então, a demora é muito grande, né? Então, isso prejudica. Infelizmente, o bom seria se a gente conseguisse, até para ter um padrão certinho de qual que é a mortalidade, qual que é a incidência real da doença, seria fazer em todo mundo, mas isso é impossível. É impossível. A gente estava tendo um atraso, se eu não me engano, de quase um mês para ter exame que demorou um mês para vir, né? Eu fiquei sabendo assim, de conversa aqui na cidade, né? Eu vi também a discussão do caso que teve aí. Então, comentaram que o exame foi colhido junto com o outro que foi da Santa Casa, que foram feitas 2 coletas. Uma foi mandada para um laboratório particular pelo Santa Casa, e a Santa Casa mesmo mandou para um outro laboratório. Um mandou em 2 dias, o outro mandou em 30. Então, isso é muito difícil. Esse assunto também deu uma boa polêmica na semana passada, esse assunto dos testes, né, do Adolfo Lutz que vieram negativo. É verdade? São 4 negativos do Adolfo Lutz? Eu não sei. Eu não sei te falar. Isso pode acontecer também pelo tempo, não pode? Porque pela demora. O grande problema é como que foi armazenada essa coleta, né? Como foi feita a coleta? Foi feito
Vamos supor que o paciente tenha pouca secreção, foi coletado uma vez, esse daí vai mandar, quando foi coletado de novo, já tinha menos matéria ali do que tinha na primeira. São coisas que interferem. Como foi feito o armazenamento, demorou muito tempo para ser feito, né? Como ficou esses exames, esses testes, eles precisam ser colocados em recipientes, mantidos em temperaturas normais. Então, muita coisa interfere, né? Eu costumo até conversar com o paciente que questiona isso, não de exame laboratorial, porque a minha área é mais, né, de fazer biópsia em úlcera, por exemplo. Eu estou fazendo uma endoscopia, faço uma biópsia numa úlcera para ver se ela é um tumor ou não. Se eu não fazer a mordida no lugar que tem a célula com o tumor, às vezes é um tumor e eu belisquei do lado. Não dá pra... Olhando, a gente não consegue ver, né? A gente, então, tem uma gama muito grande de fatores que interferem bastante. Eu até peguei, não para esse assunto, né, mas para comentar essa parte dos testes rápidos com vocês, até mostrar aqui que é uma coisa bem interessante. Quer ver? Eu vou tirar aqui só para virar a tela, para mostrar uma coisa para vocês aqui. Eu entrei aqui, ó. Se dá para vocês verem aí, é um site do governo mesmo, ó. www.portalarquivos.saude.gov e tal. E é um texto para os profissionais de saúde falando sobre o coronavírus. Falando sobre os testes, né? A acurácia dos testes. Então, vou passar um pouquinho para baixo só para vocês verem a parte de... Ó, aqui são os laboratórios que podem fazer o teste, ó. Hoje, né? Que vai aumentando isso aqui, vai, né, as coisas vão mudando. Mas só para vocês verem a parte de sensibilidade aqui, ó. Então, esses aqui são todos testes rápidos cadastrados na Anvisa, ó. Então, por exemplo, esse aqui, ó. Né, ele tem uma sensibilidade muito alta, quase 99,9%, uma especificidade baixa, uma precisão de 98%. E aí, você olhar o de cima, ó, 99%, o outro de 97% a 99%, e aí vai mudando. Né, ó, tem esse aqui, ó, de 70%, ó, de sensibilidade. Então, o que acontece? Vai depender também do tipo de exame que foi feito. E nenhum é 100%, entendeu? Uhum. Tanto que, para a gente, é muito difícil isso. A gente não... É uma forma de... na medicina não é muito... Né, igual a área das exatas. 1 mais 1 é 2. Às vezes o paciente que a gente está imaginando que não vai reagir, ele reage. Às vezes o que a gente está com maior esperança que vai dar tudo certo, ele afunda e a gente não sabe o porquê. Então, a gente trabalha pensando em exames para fazer diagnóstico com uma coisa que não é 100%. Isso atrapalha demais. A gente não fica, né, baseado exclusivamente nisso. Quando começou a serem feitos todos esses tipos de exame, acabou que começaram a aparecer vários casos de exames que a clínica, quer dizer, o exame físico, a história do paciente, a tomografia mostrando que tinha focinho de porco, rabinho enrolado, tal, e aí vinha que era um cachorro, entendeu? A gente falava, meu, o que está acontecendo? Não sei o quê. E aí, o CRM, depois de um tempo, acabou até denunciando o Instituto, né? Quer ver? Ó? Até postei no site do CRM, ó, uma fiscalização denunciando o Instituto Adolfo Lutz por armazenagem inadequada, que é uma das causas. E esse problema não é um problema só aqui, né? Até peguei umas amostras, ó, o teste de coronavírus na Espanha é muito pobre em acurácia. Turquia, testes muito pobres, com resultados muito ruins. República Tcheca, 80% dos testes rápidos são errados. Em Michigan, questões também do uso que vinha com testes errados. Então, é muito difícil. Né? A gente está trabalhando... no Brasil, que tem uma saúde muito boa, a gente às vezes se engana achando que a saúde no Brasil é uma saúde ruim. É uma das melhores saúdes do mundo. A gente vê países de primeiro mundo passando o mesmo tipo de problema que a gente aqui. Então, é muito complicado, né? É o que eu falei, a gente não pode ficar dependendo exclusivamente desses testes, sabe? Agora, sabendo que fez o PCR, que é aquele da pesquisa do genótipo, e deu positivo, não existe como inventar ele, entendeu? Acharam o material genético do vírus dentro de você, não tem outra escolha, não tem outra causa, né? Cacá, como que você acha que vai terminar tudo isso? Conta pra gente a sua opinião.
Olha, são vários fatores aí que a gente tem que analisar junto, né? Em relação à saúde, eu imagino que vai passar, né? Isso aí, né? Como todas as epidemias, é lógico que essa teve uma proporção muito grande, né? Acabou pegando o mundo inteiro, a parte de transmissão ela é muito alta, então acabou assustando bastante. A gente fez esse isolamento, né? Que a gente nunca tinha feito uma coisa parecida com isso. Então, da parte da saúde vai passar, né? A única certeza que a gente tem é que vai passar. Eu imagino que praticamente todo mundo vai ter contato com esse vírus, né? Vai ser como se fosse um vírus da gripe. A ideia que nós estamos tendo agora é tentar não pegar todo mundo ao mesmo tempo. Mas é impossível, sabendo que tem um vírus de alta transmissão andando por aí, que a gente não vai ser, né? Não vai pegar. Eu acho que muitos já pegaram e não sabem. Eu tenho na minha família, eu tenho um irmão que faleceu, né, do Covid. Quem me acompanha aqui sabe que é uma pessoa que pescava comigo, fazia bem, era um pai para mim. Acabou tendo o problema, aliás, foi o que me alertou, né? Isso foi no início de março, ele foi para o hospital passando mal. Eu ainda não havia parado os atendimentos. Eu parei o atendimento aqui muito antes dos médicos acabarem parando. E isso me chamou a atenção, porque acho que quando acontece com a gente vê de uma forma diferente, né? Então, aconteceu comigo, a gente sofreu durante um mês aí, acabou indo para a UTI, acabou não dando certo, acabou falecendo. E o que eu tenho recebido muito nas redes sociais, que antes não recebia, era questionamentos a respeito da imunidade. Então, o que eu posso fazer agora? O que eu posso tomar para melhorar isso? Não era uma preocupação que era muito frequente. Poderia dar umas dicas para a gente aí de como melhorar a imunidade, sim. né? Vamos conversar. Vamos conversar. Então, isso é uma coisa que antes a gente não se preocupava, ou então não via a real importância disso, né? E isso é um fenômeno crônico. Não, para a gente falar em imunidade, a gente tem que falar atividade física, né? Sair do sedentarismo, dormir bem é o fator principal aí, é dormir bem, descansar o corpo. A gente tem renovação de célula, renovação do descanso, né? É difícil dormir bem, hein, Cacá, com essa situação toda. Mas é fundamental, né? Tem muita gente que trabalha à noite, não tem o que fazer, né? A gente se fala, mas doutor, o que eu vou fazer? Infelizmente não tem o que fazer. Mas seria muito melhor se não trabalhasse, entendeu? À noite. Ou que trabalhasse à noite e pegasse as 8 horas do dia e vivesse numa escuridão total, para meio que tapear o organismo, né? Mas envolve. Sim, isso tudo interfere na imunidade. Sedentarismo, então, atividade física, sono, manejo do estresse, que é impossível, né? Nessa situação que nós estamos vivendo, os problemas todo mundo vai viver. O que vai mudar é a forma como a gente vai lidar com esse tipo de problema, né? Então, fazer o exercício para ver a melhor saída em cada situação, né? Esse tipo de raciocínio. Quanto tempo você acha que dura ainda isso? Olha, eu ouso dizer que está começando aqui na nossa região, tá? A gente está... Tá brincando. Está chegando os casos agora. Vou falar a verdade, até 15 dias atrás a gente tinha 2 casos, né? Então, mas foi corretíssimo assim o que foi feito, né? A gente fazendo isolamento lá atrás, né, que foi... a gente evita que esses casos apareçam de uma vez. Uma coisa é chegar a 2 pacientes com cada uma, quando já aparecer 20 de uma vez. Porque, estatisticamente, para cada caso confirmado, tem 10 que não são confirmados. Então, quando a gente fala que nós estamos com 5 casos, teoricamente, a gente pode estar de 50 a 100 casos aí na cidade, entendeu? E esses vão passando para outros, né? Então, isso vai aumentando de dia em dia. Aqui de ontem para hoje em São Paulo foram 250 mortes, né? Se eu não me engano. Então, é uma escala exponencial. E parece que foram mais. Mais ou menos isso. Eu até coloquei aqui, ó, taxa de óbito está em torno de 6,9%. E tem aumentado. Aumentando gradativamente. Sim. Mas o que a gente pode, né, ter como lição? Lição não, que a gente tem que analisar esses números aqui com um pouco de cuidado.
esses óbitos são feitos em pacientes que estão com o diagnóstico já firmado, né? Se a gente pensar que a grande maioria não fez nem o teste, tem muito mais paciente com o vírus e a morte ela é feita em todos que têm o vírus confirmado, entendeu? Então, a taxa de morte, normalmente, a gente imagina que ela não chega a 1%, né? Do que esses 6 que estão sendo mostrados aí nas mídias, né? É o que a gente tem documentado, né? Vamos pensar assim, se a gente tem 10 pacientes que estão confirmados e morre um, é 10%. Agora, se a gente tem 100 pacientes que não fizeram o teste, não sei o que, e morre um, é 1%. Entendeu? É o que está acontecendo na prática aqui. Então, acabando de responder a pergunta a respeito da imunidade, a gente tem que pensar no hábito de vida de uma forma geral. Envolve alimentação, cuidados com a vida, manter o peso o peso ideal. Quer dizer, todas as medidas que a gente já sabe que deveria evitar produto industrializado. Muitas vitaminas interferem bastante no mecanismo. Então, a ABRAM, que é a Associação Brasileira de Nutrologia, eu fiz nutrologia, sou nutrólogo, a gente acaba vendo que a vitamina C ela é muito importante. Tanto que quando está com resfriado, normalmente a gente acaba dando a vitamina C, né? A vitamina D ela é muito importante. As vitaminas do complexo B, né? B6, B12, elas são muito importantes. Selênio, cálcio, zinco. Então, tem muita coisa que precisa. Mas se a gente tiver essa alimentação saudável, que seria diminuir produtos industrializados, diminuir corante, conservante e dar preferência para alimentos de origem natural, frutas, verduras, alimentos que a gente consegue descascar e que vivem na natureza, a gente consegue a grande maioria dessas vitaminas. Um caso ou outro que aí precisa ser analisado, né, dosado, para a gente poder ver se precisa fazer a reposição de alguma coisa. Outra coisa que eu acho que vai interferir, que vai mudar bastante, é a parte dessa parte emocional, essa parte de a saudade que nós estamos de ficar com os amigos, a saudade que nós temos o quanto faz falta uma reunião, o quanto faz falta o sair de casa para ir no cinema, passear no shopping, coisas que a gente, quando faz de uma forma normal, a gente não dá o mínimo valor. Um almoço na casa dos pais. Né? Então, e tudo isso hoje eu a gente acredito que... faz falta hoje. Sim, são coisas simples da vida que a gente, né, quando está em uma vida normal, a gente acaba não dando o valor que acho que deveria ser dado, né? Então, acho que esse tipo de coisa vai mudar. Né? A gente nunca tinha visto, pelo menos, a gente não tem o hábito de ver. Estava conversando hoje com a minha esposa, pessoas com máscara na rua, né? A gente normalmente vê filme, né, chinês, japonês, eles normalmente têm o hábito de já usar isso aí bem antes do corona. Eu acredito que passando isso, essa conscientização de quando a gente está resfriado, a gente deve proteger a nós e proteger os outros também. É capaz de a gente começar a ver pacientes com máscara quando está gripado na rua. Essa consciência de ter o álcool gel em praticamente tudo, lavar a mão, sempre lavar a mão. Eu acho que esses cuidados básicos, né? Esses cuidados de lavar a mão, de colocar máscara, usar álcool, acho que todas essas coisas que vai ser incorporado na nossa rotina. A gente não vai mais ver a saúde de uma forma menosprezando igual a gente via antigamente. E a parte de estresse, né? Que a minha grande preocupação com esse pós, né? Com essa pós-epidemia, é essa parte emocional, né? Empresas sendo fechadas, a parte do comércio, a gente não tem uma incógnita de saber como é que vai ser. Eu acho que isso gera uma angústia muito grande, né? A gente está passando por uma fase que os índices de suicídio aumentaram bastante, muito antes disso, né? Então, são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado daqui para frente, né? Pensar muito nessa parte emocional, do manejo de estresse, muito mais do que já era antes, que estava em falta. Antes já estava em falta, agora vai ser mais ainda. O principal, acho que é isso. Te pedir uma última dica. As pessoas que estão fazendo caminhada nesse momento, isso é adequado? Caminhada aí pelas ruas da cidade. A gente tem aqui um bairro, Morumbi, que o pessoal tem ido bastante lá. É adequado isso? O grande problema é a aglomeração, né? Eu acabei postando esses dias aqui na minha rede social a respeito de academia, né? É difícil, porque é uma situação que a gente sabe o benefício que é uma academia, o benefício que é uma caminhada do ponto de vista da imunidade e do ponto de vista dessa parte emocional, né? Porque melhoraria nos dois sentidos.
a importância que tem a atividade física para a saúde de uma forma geral. Eu acho que deveria ser feita a proibição de caminhada, eu acho totalmente inviável, mas eu acho que tem que ser feito com muito cuidado. Por exemplo, usar máscara, dar um intervalo de uma pessoa para outra. Por exemplo, em academia, às vezes, né, que não está podendo abrir, mas quem for fazer academia em algum lugar, tentar ir sozinho ou dar intervalo, espaço de um lugar para o outro, sempre que for mexer nos aparelhos, fazer a higienização com álcool. Mas a atividade física ela é muito importante para a gente, né? Tanto para a parte Até da saúde, para a ajudar parte na parte é uma forma psicológica. de espairecer, é uma forma... Eu sou contra assim, o fechamento, não é opinião pessoal, né? Fechamento de academia. Eu acredito que daria para tentar fazer de uma forma escalonada isso daí. Eu também concordo plenamente. Faz muita falta. E poucas pessoas têm o hábito de praticar em casa. É muito mais complicado, né? Sim. Como é que você vai fazer caminhada? Quem vai ter uma esteira para poder andar, né, em casa? Então, Fazer bicicleta em casa? É um ou outro que tem essa condição financeira e que tenha até lugar para ter esse tipo de aparelho, né? Então, pacientes meus que acabam perguntando, eu acabo orientando fazer, buscando os horários que são os que tem menos gente, né? A gente sabe que normalmente os horários de pico são em torno das 7, 9 da manhã e das 5 da tarde até mais 7, 8 horas. Eu peço para evitar esses horários, tentar manter essa distância. Eu acabei vendo o trabalho mostrando que pacientes que estão correndo ou andando de bicicleta são 20 metros de distância de um para o outro. E para a caminhada seriam em torno de 3 metros, porque eu sai e vai pegar no que está de trás, entendeu? Então, pensando de uma forma assim mais simples, seriam 5 metros, né, de caminhada de um para o outro, e para a bicicleta aí um intervalo maior aí de pelo menos 20 metros. Aspirina, eu estou tentando ler as mensagens aí, é muito difícil. O Marco Paulo está perguntando se tiver sintomas leves, ele pode tomar aspirina, Tilenol ou qual outro medicamento? Sintomas leves, tipo febre. Eu gosto muito da dipirona. Tá? É opinião minha, né? O paracetamol também ele é utilizado para isso. Mas o grande problema é que o paracetamol, o metabolismo dele prejudica muito o funcionamento hepático. Então, eu acabo na minha prática, eu acabo evitando de usar o paracetamol. Né? A dose de risco dele ele é muito próxima da dose que a gente usa. Então, eu prefiro usar a dipirona que eu tenho mais segurança. Mas são esses remédios que acabam sendo utilizados para mal-estar, né? Para febre, é isso aí. O sol ajuda? Macu Nogueira, pergunta dele. Sol ajuda? Ajuda. De uma forma geral, sim. O sol ele é muito importante na vitamina D, né? Que é uma das vitaminas muito importantes. A vitamina D é considerada até um hormônio. Ela participa de muitos mecanismos do nosso, né? Muita cadeia metabólica do nosso corpo. Para a vitamina D é ótimo. Agora, nessa parte do ritmo circadiano, ele é fundamental. Então, influencia bastante. Vale a pena tomar o sol, sim. Ele está perguntando se quem já está com Covid pode caminhar. Depende basicamente dos sintomas. Tem muitos pacientes que estão com Covid que não sabem que estão, porque a gente fala que são os pacientes assintomáticos. Então, ele poderia fazer sem problema. Agora, o paciente, vamos supor, está tendo febre, não tem sentido, entendeu? Fazer uma caminhada que ele já está com o metabolismo acelerado, já está com gasto de caloria maior do que normalmente estaria. Né? A febre, normalmente, ela causa tremor, ela consome muito mais energia do que se ele não tivesse com febre. Então, se tiver com sintoma, não tem sentido algum fazer qualquer tipo de atividade física. Então é isso. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, Cacá ainda está aqui com a gente. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tem algumas perguntas lá para trás. Eu estou tentando pôr para cima, para tentar ver alguma coisa aqui. Aportar a parte nutricional é fundamental. Nutri Keila Duarte. É fundamental. Aí tem 2, 3 horas de live se precisar para falar sobre isso, porque é um tema que é a base. Né? A parte da nutrição é a base de tudo isso que nós estamos falando, da parte de qualidade de vida, de saúde. Né? Envolve tudo a nutrição. A gente tem até aquela frase, né,
que seu alimento seja o seu remédio, porque é basicamente isso que acontece. Todos os remédios saíram de fitoterápica, saíram da natureza, né? A maioria, né? Depois foram alguns feitos em laboratório, mas a grande maioria é a natureza que deu pra gente. Se É tiver uma fé... pergunta interessante aqui da Karina Claudino, de Puan. Ela pergunta se pessoas alérgicas à poeira por rinite está no grupo de risco. Qualquer doença pulmonar acaba sendo grupo de risco, entendeu? Porque uma doença, por exemplo, uma rinite, uma asma, por exemplo, ela já comete um órgão que é um alvo do Covid, entendeu? Então, em condições normais, o paciente de asma ele já não tem o mesmo funcionamento do que um paciente que não tem asma. Então, se esse paciente vier a ter um quadro de Covid, né, uma infecção, teoricamente pode ser pior porque o pulmão dele já está um pouco variado. É modo de falar esse baleado, tá? Às vezes o paciente tem uma asma tão leve que não mudou muito a parte a resistência pulmonar dele. Então, esse paciente não teria problema nenhum. Fale sobre a tomografia, é confiável. A tomografia... desculpa, eu estou vendo as perguntas aqui, acabo respondendo. Há remédios contraindicados em caso de suspeita? O que as pessoas não podem tomar? Uma boa pergunta. É da Ana Zaramelo. Ó, o que a gente evita, né? Principalmente no começo da epidemia, foi orientado a evitar, é o ibuprofeno, que é um anti-inflamatório. Bem comum, por sinal, é bem fácil de comprar na farmácia sem receita. E corticoide. Né? Então, o corticoide, que seria o prednisona, né? O prednisin, eles acabam diminuindo a imunidade. Só que a função dele é dose dependente. O que acontece? Se a gente dá uma dose, ele é imunossupressor. Se a gente dá uma outra dose, ele é um anti-inflamatório. Entendeu? Ele vai mudando de acordo com a quantidade que a gente vai dando. Então, é medicamento que precisa de uma indicação do médico passar e ele orientar se deve tirar ou não deve tirar. Tem alguns remédios, por exemplo, os inibidores os IECA, que seriam os captopril, enalapril. Esses pacientes, no início da epidemia, foi orientado que poderia favorecer a replicação do vírus, mas a Sociedade Brasileira de Hipertensão e de Cardiologia, elas orientaram não fazer a retirada do medicamento e só fazer a retirada em casos especiais, aí a critério do médico. Então, de uma forma geral, na prática, pergunta para o médico se precisa ou não retirar, porque na grande maioria das vezes não tem tanto problema tomar remédio. O ibuprofeno, se tivesse que tomar um pouco de cuidado, evita, porque tem outras opções para tomar no lugar dele e ele tem essa dúvida se faz mal ou não faz mal. Todos os dados, hoje em dia, eles são muito iniciais, então fica muito complicado, né? Às vezes o que a gente acha que vai fazer bem, no final vai fazer mal. Essa parte que a gente acabou conversando de tromboembolismo, de AVC, no início, em março, a gente nem imaginava que isso acontecia. Hoje em dia a gente pega paciente e fica muito mais preocupado para saber se ele tem esse problema, se ele vai começar a ter esse tipo de problema para entrar com o tratamento, do que com o problema dele ser positivo ou negativo. Entendeu? O tratamento em si, ele vai mudando muito. Doutor Carlos, nós estamos aí nos aproximando do encerramento, porque o Instagram me para, né? Tem 1 hora, né? Eu acho que nós já estamos... Será que dá tempo de responder a Cristina? Eu acho que você já respondeu essa, né? Um paciente que testa positivo pode vir a dar negativo depois? A gente, pelo menos conta, aqui tem uns 10 minutos ainda. Né? Não foi 9 horas, começou, não foi? Não, às 8. Que horas são? Das 8 às 9. Só tem uns 5 minutinhos aí. Pode dar... Repete a pergunta aí que eu não estou achando ela aqui. Um paciente que testa positivo pode vir a dar negativo depois? Pode sim. Agora, se ele deu positivo para o PCR, ele teve contato. Vamos supor que daqui a 1 ano ele vai pegar o nariz dele e fazer a pesquisa. O vírus pode não estar mais lá, entendeu? Aí não pode dar negativo. Todos eles. Tanto o PCR como o anticorpo. O anticorpo cai naquele exemplo que eu dei a respeito do vírus da hepatite, por exemplo. Às vezes você teve hepatite ou tomou uma vacina e não foi imunizado. Quer dizer, seu corpo não criou os anticorpos para isso. Como a pesquisa no teste rápido ela é feita na pesquisa de anticorpo, às vezes, se você não produziu, ele acaba dando negativo. O que não muda. Eu tenho uma tia que pegou a doença, né? Teve todos os sintomas, fez praticamente tudo, foi confirmado, deu positivo, aí depois foi ver se tinha tido anticorpo e não tinha.
Ela ficou triste, porque a verdade, você deveria ficar triste mesmo quando dá negativo. Falou, meu, já peguei, agora eu poderia já estar imunizado e não pegar de novo, e quem está negativo pode pegar novamente, entendeu? É verdade. Bom, então foi muito esclarecedora mesmo essa entrevista, eu adorei e acredito que os nossos seguidores aqui também gostaram, todo mundo te parabenizando. Gostaria já de deixar aí um convite para uma próxima oportunidade, você voltar aqui e a gente conversar mais sobre os casos de Covid aqui em São Joaquim da Barra e em nossa região. Não, vamos sim. Agradecer a oportunidade, estou à disposição. Eu Sempre bem-vindo. normalmente respondo, faço aquelas enquetezinhas aqui na minha rede social para tirar dúvida. Então, praticamente todos os dias eu acabo postando alguma coisa relacionada. Os casos que estão aparecendo, a gente não, né? A Santa Casa ela está divulgando. Até estava acompanhando que tinha gente falando, porque a Santa Casa publica uma lista, a Secretaria de Saúde publica outra, porque são serviços diferentes. Né? O que a Santa Casa publica são os casos que acabam indo para a Santa Casa, e o que é divulgado na rede pública são os casos totais do município. Então, tem divergência mesmo. Né? Tem uma pergunta a respeito de tomografia. Aliás, duas perguntas aqui que eu acabei vendo de tomografia que acho que vale a pena comentar. A tomografia, ela tem uma imagem, né, em pacientes que têm a infecção com o coronavírus, que é muito particular. Não significa que seja só para o Covid. Mas quando o paciente tem o sintoma, está com a saturação, está evoluindo de uma forma que normalmente os pacientes que têm o Covid evoluem, e tem a imagem que ela é característica, é uma imagem que a gente chama de vidro fosco, é uma imagem diferente de uma pneumonia normal, chama a nossa atenção. Quer dizer, é uma coisa a mais para a gente fazer o diagnóstico. Seria como se fosse o teste positivo ou negativo. Quer dizer, a gente soma tudo e vê se tem, né, se é um caso de Covid ou não. Então, se o paciente tem tudo para ser e tem uma imagem que é muito característica, ele é considerado como se tivesse, até que se prove o contrário, entendeu? É isso. Então, muito obrigado, estou à disposição. Quem tiver pergunta que eu não respondi, manda para mim na coisa, então manda para a Rosa, acaba me enviando e eu acabo respondendo também. Tá bom? Tá certo. Lembrando a vocês que essa entrevista vai ficar publicada também aqui em nosso Instagram e também no nosso site, insidevip.com.br. E a gente deixa o endereço aqui do seu Instagram para as pessoas, quem tiver mais alguma dúvida, encaminhar para você já as dúvidas aí, as perguntas, tá ok? Muito obrigada por sua participação. Foi um prazer ter você aqui com a gente hoje. Obrigado, Rosa. Obrigado. Até mais, gente. Boa noite. Até mais. Boa noite. Fique com Deus. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Semana que vem já está combinada aí a próxima com a doutora Úrsula Dalboni, que também ela é endocrinologista, e a gente vai falar um pouco sobre menopausa e andropausa, saindo um pouco fora do assunto Covid. Acredito que é um assunto que interessa bastante a muita gente aí, os hormônios, né? Como eles mexem com a vida da gente. Né, doutor Carlos? Sem dúvida. Então tá bom. Até semana que vem, pessoal. Muito obrigada pela participação aí de todos vocês.